Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, mais um dia do nosso devocional, graças a Deus. Sextou, hoje é sexta-feira, um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu para estarmos na presença dEle. Aproveite esse dia como se fosse o último dia da sua vida, não perca essa oportunidade que o Senhor te entregou. Amém? Terceiro dia do nosso devocional, na carta de Paulo aos Romanos. Pega a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pega a sua Bíblia, vamos ler, acompanha a leitura. A palavra do Senhor diz assim: Paulo dizendo: Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, por fé, pela fé. Só até aqui. Dois versículos que falam tremendamente aos nossos corações. Primeiro passo, Paulo dizendo dele, está falando sobre ele, a teologia pessoal de Paulo. Ele diz: pois eu não me envergonho desse evangelho. Aqui ele faz um parênteses, aqui ele faz uma reflexão para mim e para você nessa manhã. Paulo diz: eu não me envergonho deste evangelho. E eu digo para você também nessa manhã que eu, Wellington, eu não me envergonho deste evangelho. Para você ter uma ideia aonde eu vou, aonde eu estou, por onde eu andar, eu sou o pastor Wellington. Eu não me envergonho de quem eu sou e por que eu estou, como eu estou, e por quem eu vivo, para quem eu vivo. Não, eu não me envergonho deste evangelho, de ser quem esse evangelho me transformou. Esse evangelho transformou esse homem que você está vendo hoje, uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Este evangelho, como Paulo continua dizendo, é poder de Deus. Poder de Deus. Então você nunca pode se envergonhar de quem você é. Eu sou crente somente na igreja. Se meus parentes descobrirem que eu sou evangélico, que eu sou cristão, eu estou numa situação difícil. Pastor, o senhor fala assim porque na empresa que eu trabalho, o dono ele é espírita, o dono é kardecista, o dono é macumbeiro, o dono é ateu, o dono é muçulmano. Eu não sei. E você não conta. As suas atitudes não condizem com a sua crença, com o seu evangelho. Eu não quero saber da sua vida particular, é você e Deus. Mas como Paulo disse aqui, eu não me envergonho desse evangelho. Eu faço essa frase de Paulo como minha frase. Eu não me envergonho desse evangelho. Aonde eu estiver, por onde eu estiver, não importa se eu estou sendo um profissional do meu trabalho, as pessoas também me conhecem como pastor. Eu fui transferido pela empresa para outra região, atender outra área de clientes. E lá, em pouco tempo, menos de 2 anos, a maioria dos clientes principais que eu vou sabem que eu sou pastor Wellington, pastor Wellington. Os vendedores que saem comigo, eles falam para os clientes: o pastor vem aí. Eles não falam o supervisor, eles falam o pastor. E que atitude nós temos como homem de Deus aonde nós andamos? Se eu fosse um picareta, se eu fizesse coisas erradas, eu estaria envergonhando o nome do Senhor. Esse é o X da questão, é não se envergonhar de quem você é e dar um ótimo testemunho de Deus. Por quê? Porque esse testemunho teu é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que nós podemos ser diferente. Nós somos diferentes. Quando esse evangelho entra dentro de nós,
e nós entramos dentro desse evangelho, no evangelho, nós nos tornamos uma só pessoa com Deus. E o poder que exerce de Deus, os atributos de Deus, que é o poder de Deus, é um dos atributos dele. Age através das nossas vidas. E o reflexo disso é que as pessoas se convertem. O poder de Deus reflete na salvação daqueles que não conhecem a Deus. E nós temos que levar esse evangelho adiante. Não se envergonhar desse evangelho. Aí eu vou fazer uma parada aqui, vou fazer uma pergunta para você. E você? Se envergonha desse evangelho? No seu convívio social, as pessoas sabem que você é cristã? O seu testemunho de vida tem condizido com aquilo, sabe? Tem sido condizente com aquilo que você vive? É uma pergunta que você deve responder para você mesmo. Se o meu padrão de vida reflete o poder e a justiça de Deus. Se o meu padrão de vida, se o evangelho que eu acredito, que eu vivo, ele tem refletido na vida de outras pessoas. E através disso, tem trazido salvação para outras pessoas. Reflita nisso nessa manhã. Se o seu padrão de vida não condiz com aquilo que você tem recebido na igreja, você precisa rever os seus conceitos. Se você se envergonha de dizer que você é crente, você precisa rever o seu conceito. Eu não sei se você está servindo o mesmo Deus que eu sirvo. Que esse Deus que eu sirvo, a vontade que eu tenho de sair gritando e falando o nome dele, a justiça, o poder, que ele cura, que ele salva, que ele liberta. Aleluia! Esse evangelho que muda a vida de um homem. Amém? Ele diz que esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Crê em quem? No evangelho, em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Primeiro, esse evangelho foi para o judeu. E agora também para o grego, para o romano, para o paulista, para o nordestino, para o brasileiro, para toda criatura. Nós somos enxertados na videira através de Jesus Cristo. Esse evangelho não é só para os crentes. Esse evangelho é para o adúltero, para o prostituto, para o assassino, para o ladrão da cruz. Esse evangelho foi para ele também. Não nos cabe escolher para quem pregar. Você não sabe por onde você anda e você não sabe o que Deus quer fazer através da tua vida. Então não cabe a você escolher para quem pregar e por que pregar. Somente pregue esse evangelho aonde você estiver. Seja um referencial de Cristo em todos os lugares da sua vida. No versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. O evangelho reflete os atributos de Deus, poder de Deus, justiça de Deus, amor de Deus. São atributos do Deus poderoso que você serve. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor. Nós precisamos exalar esse amor, esse poder, essa misericórdia do evangelho na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não busque dinheiro, não busque satisfação pessoal, não busque bens materiais nesse evangelho, não. Mas pastor, o que eu devo buscar? Como é que eu devo viver? Paulo dá o resumo da vida de um crente, na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que não depende de religião, depende sim de um Deus. Ele resume a minha vida, a tua vida, a minha história e a tua história aqui na terra. O justo viverá pela fé, por fé. Esta frase vai direto no coração de Martinho Lutero e entra como uma flecha e arrebenta, explode tudo aquilo que ele tinha vivido até então. Martinho Lutero era um monge
Era dentro de ele estava estudando dentro da faculdade, aprendendo teologia, era um advogado inteligente, sábio. Ele reconhecia a igreja católica que ele vivia, ele via, quando ele vai a Roma, ele vê ali as indulgências. Para você ser salvo, a pessoa estava no purgatório, se subisse a escada de São Pedro e colocasse a moeda dentro do gasofilácio, e ele fosse rezando um Pai Nosso a cada degrau da escada, e que quando chegasse lá em cima da escada, aquela pessoa que teria sido um assassino, um adúltero, um prostituto que estava no purgatório, era liberta através daqueles Pai Nossos. Muitas indulgências na igreja aconteceram naquela época para a construção de Roma, para a construção do Vaticano, perdão. E quando Lutero chega ali, ele olha, ele fala, está tudo errado. E quando ele lê isso aqui, que o justo viverá pela fé, ele fala, tudo está errado. Algo precisa mudar, os olhos das pessoas precisam abrir, tudo tem que ser transformado. E a vida de Lutero é transformada. E ele vai e vem e transforma a igreja, e vem a reforma protestante, que nós estamos aqui hoje, usufruindo deste versículo, o justo viverá pela fé, dessa frase, que mexe no coração de Lutero, que transforma a igreja de uma forma, totalmente diferente do que ela era e do que ela é hoje. Nós podemos transformar a vida de pessoas, assim como Lutero transformou as nossas vidas, transformou a vida de milhares de pessoas, para serem justificadas para a salvação em Cristo. Seja também um revolucionador aonde você anda. Não aceite as conformidades do mundo. Não aceite não ser transformado por esse evangelho. Se esse evangelho não te transformou ainda, não é o evangelho de poder, não é o evangelho de justiça de Cristo. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, mas eu digo para você, se não tem sido, igual a isso, a esses dois versículos que nós lemos, você precisa rever a sua vida urgente. Não se envergonhe de quem você é, não se envergonhe de Cristo, porque isso vai te trazer fé, isso vai te trazer justiça, e somente isso te basta. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Cubra a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo. Pai amado, que nós não venhamos nunca nos envergonhar desse evangelho, porque é poder para as nossas vidas. E o justo viverá pela fé. A fé que vai nos salvar, a fé que nos liberta, a fé que nos constrange, a fé que nos impulsiona cada vez mais a chegar perto de Ti. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele prospere a tua vida nesse dia. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Um abraço.